Mas o que eu ia te perguntar, Bruno, é que você desenhou bem a questão de São Paulo e depois mencionou Bahia, Ceará, outros estados. Me parece que a polícia as polícias estaduais não acompanharam o desenvolvimento e o processo civilizatório do mercado das drogas e do crime. E com discrepâncias profundas, inclusive, entre a profissionalização de cada uma dessas polícias. Então, conforme a gente pensa em violência nos estados, olhando individualmente para cada um, você tem realmente uma diferença muito grande na inteligência daquela polícia, no equipamento, nas relações daquela força de segurança com o próprio crime, com os juízes corruptos, enfim, todo esse encadeamento, né? Por que você acha, onde que a gente pode identificar, primeiro, se isso é uma conclusão real e por que as polícias não acompanham esse ritmo de desenvolvimento se a segurança pública é, inclusive eleitoralmente, um ativo de se investir, né? Uhum. E se aumentou muito o investimento em segurança pública nesses últimos anos, né? E se aumentou muito, inclusive, o aprisionamento. Passou de 90 mil em 1990 para 800 mil, agora a gente está com um pouco mais de 600 mil, ou seja, se multiplicou a ação da segurança pública. Mas é uma segurança pública baseado no patrulhamento ostensivo nos territórios vistos como vulneráveis ou perigosos, os territórios pobres, se prendendo muito em flagrante pessoas que vivem nesses territórios pobres, os suspeitos, negros, pobres, moradores de periferias, superlotaram as prisões e viraram massa de manobra dos chefes das prisões, que passaram a controlar as prisões e organizar essas massas de manobras. Normalmente, como é que é o trabalho de segurança pública? E qual é o desafio da segurança pública? É entender estrategicamente o funcionamento dessa indústria. Via Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, mas é um trabalho de investigação. Às vezes a gente vê a apreensão de uma carga de 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, e sem disparar um tiro, que descapitaliza as facções e impõe dificuldades muito maiores do que a morte de 100 pessoas na Baixada Santista, que só causa revolta das pessoas contra a polícia militar, contra a institucionalidade democrática, e de alguma forma também vira sujeito à massa de manobra do crime, falando, olha, o Estado é contra você, o sistema é contra você, vamos bater de frente com o sistema, entra para o crime, você morre entre os 25 anos, mas você morre que nem homem, batendo de frente com o sistema. Você começa a produzir efeitos colaterais numa política de segurança pública equivocada que parece que é o remédio, mas é mais o veneno e fragiliza cada vez mais. E aí você não trabalha com essa questão de inteligência e estratégia, a coisa não funciona e você, para resolver o problema, você dobra a dose do remédio veneno ou triplica a dose e a coisa vai se fragilizando e não se pensa de uma forma mais racional sobre como lidar com o problema, né? Então a coisa vai piorando, vai piorando, vai piorando e você não vai mudando a forma. Você manda os policiais para os bairros pobres, mata, prende e a coisa... E o Grisbá está com uma quadrilha de policiais ganhando muito dinheiro e ninguém estava muito prestando atenção, porque todo mundo tem medo dos moradores dos bairros pobres. Então, assim, você tem 30 anos de políticas equivocadas sem pensar de uma forma mais estratégica no funcionamento dessa indústria, para descapitalizar essa indústria, como atuar de uma forma mais estratégica, né, para lidar com isso. Aí a coisa vai. E essa dinâmica, ela retroalimenta essa sensação de que a polícia prende e a justiça solta, porque sem esse trabalho de investigação e de inteligência, o que acontece é que os processos... Primeiro, quando existe processo, quando não fica só ali naquela prisão sem processo estendida, que é o caso de uma parte relevante da população carcerária, né? Mas quando o processo começa a andar, ele normalmente não se sustenta, ele é mal produzido, ele é mal confeccionado, ele é mal feito, ou ele é por conta de uma infração menor, de um crime menor, que seja só o porte, que não é um crime que faça
faça a pessoa ficar presa por muito tempo. Então, ela, mesmo que o processo esteja bem construído e ela cumpra a sua pena, ela volta para a rua em menor tempo porque ela é o peixe pequeno. E isso vai gerando essa sensação de que a polícia prende, a justiça solta e vai retroalimentando. Agora, eu sei que, desculpa monopolizar, porque eu acho que tem um assunto correlato a essa dinâmica, Bruno, que é o fato de que as facções elas organizam melhor essa violência do tráfico, mas conforme o tráfico de drogas cresce, os crimes correlatos crescem junto. Então, pode não crescer, pode diminuir homicídio, mas vários outros crimes vão acontecendo no entorno de uma organização de traficantes de droga, né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho cobrindo segurança pública há muito tempo. Então você pega, por exemplo, a coisa do roubo de celular, né, aqui em São Paulo. A gente sabe que a forma como o PCC se financia para além da venda e do tráfico de drogas com roubo, com roubo de carga, com roubo de celular, com roubo de banco, com cangaço novo e por aí vai, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco se essa minha intuição está correta, se realmente outros crimes crescem com o tráfico de drogas aumentando. Sem dúvida, porque, na verdade, Flávia, você tem ao longo desses anos, né, quase uma reivindicação do trabalho criminal e ilegal como uma fonte de receita para essa galera, organizada a partir das facções. Então você fica buscando oportunidades de ganhar dinheiro, né, a partir da atividade criminal. E hoje, uma das coisas que tem mais saltado aos olhos, que está ligada ao roubo e furto de celular, é a questão do golpe financeiro. A gente sabe quantos telefonemas você recebe diariamente para dar golpe financeiro. Hoje, basicamente, o dinheiro se movimenta pela internet. O Pix surgiu como uma novidade, sempre falar em outras possibilidades ligadas a criptomoedas e pirâmides financeiras e tudo mais. Então você tem toda uma cena virtual de dinheiro que as pessoas percebem que é uma fonte absurda de dinheiro e que já começa a se refletir, inclusive, nos dados do crime, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os roubos armados nas ruas e a banco, etc., tinham caído nos últimos 5 anos de 1,5 milhão para cerca de 500 mil. Já o estelionato tinha invertido, tinha passado de 500 mil para 1,5 milhão. Isso também explica, de alguma forma, a redução de violência nas ruas. A gente falou de 65 mil para 42 mil, né? Então, eles vão percebendo oportunidades, porque também é um tipo de crime que a pena é menor, os riscos de ser pegos são menores e eles começam a desenvolver uma inteligência para atuar nesse ramo. Então, se você não tem uma polícia, se você não tem um sistema de segurança pública observando tudo isso e reagindo e pensando sobre isso, está sempre na mesma batida de matar pobre em bairro perigoso, você não lida com o problema da forma que deveria dar e a sensação de desordem continua, a sensação de medo continua, ninguém sabe como resolver o problema do celular, dos roubos celulares, porque o crime está a alguns passos de vantagem, pensando estrategicamente como ganhar dinheiro nesse mercado cheio de oportunidades, né? Bruno, Desculpa, Luísa. Eu ia trazer 2 participações aqui que têm relação com esse tema. Eu só queria então, antes, amarrar uma coisa aqui, só para deixar claro. O roubo de celular não é um roubo para revenda, né, Bruno? É um roubo para você ter o aparelho na mão para aplicar golpe e esse tipo de coisa. É muito mais do que... são aparelhos meio que descartáveis, né? É para você usar, aplicar o golpe, jogar... e você precisa ter um fluxo continuado desses aparelhos, não é isso? Sim, mas também eles revendem, né? Eles aproveitam e tem também estratégias para venda internacional, para revenda, mas principalmente hoje o celular é voltado para golpe financeiro, né? Para golpe, inclusive dentro das contas de banco que a gente tem no celular e tudo mais, né?
Eu vou começar então aqui com a pergunta da Jordana Bartolomei. Tem a dela e tem a do Danilo Marques, que são dois assuntos que eu acho que até conversa, mas vou começar pelo dela por causa do que você estava dizendo, Bruno, sobre a pergunta da Flávia, na verdade, da extensão, né, dos braços dessas organizações para outros crimes. Ela manda a seguinte pergunta, ela diz, claro que pensar sobre isso no Brasil é uma utopia, mas a legalização das drogas seria uma saída para acabar com essa violência? E aí eu te faço essa pergunta porque há alguns anos, eu coloco um complemento aqui, me parece que seria uma solução até mais eficiente do que seria hoje, exatamente por causa desse crescimento para outros tipos de crime dessas facções criminosas. Mas qual seria o peso? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, além do tráfico de drogas, as organizações que atuam nesses territórios que estão dominados ou estão sob disputa cobram tarifas de gás, de internet de morador, tem serviço de transporte, eles têm outras atividades financeiras que também colaboram com isso, isso sem falar do jogo do bicho, né, que historicamente aqui no Rio de Janeiro, enfim... Qual é a participação do tráfico de drogas financeiramente para essas facções hoje, diante dessas outras atividades, e que impacto teria essa legalização? Depois eu volto com a pergunta do Danilo. Eu acho que é sempre difícil falar sobre drogas, né, porque as pessoas têm muito medo do que o consumo excessivo de drogas pode causar, com razão. Droga associada à desordem, à irracionalidade, à imprevisibilidade, à loucura, famílias temem, de repente, ter um filho escravizado pelo consumo excessivo. Então, é um tema sempre muito difícil. E, por isso, é sempre um desafio você falar fora desse diálogo com o medo muito profundo, atávico das pessoas sobre a desordem, sobre a loucura, sobre a imprevisibilidade, né? Mas, pensando racionalmente, como é um mercado ilegal, ele gera muito lucro, por ser ilegal. E, por ser ilegal, a facção, o PCC, se tornou o governo desse mundo ilegal. Ele levou ordem e levou leis e regulamentou esse mercado e está ganhando dinheiro com isso. E está forte justamente porque ele se tornou o governo do mundo ilegal e do mundo informal. Então, você falar em regulamentação, de forma alguma, é fazer apologia ou falar que tudo bem usar a droga ou não tem problema nenhum. Não. A gente está pensando em levar governo e civilidade, regras que sejam mais civilizadas para um ambiente governado pelo crime. Então, a regulamentação seria levar Estado no lugar do crime. E a gente, na verdade, deve pensar, e claro que isso é um tema difícil hoje e ainda não vai ser agora que vai resolver, mas me parece que é fundamental pensar em redução de danos desse mercado. Então, a gente não vai conseguir parar com a venda de drogas, então vamos focar na redução e na atuação contra pessoas que matam por causa do tráfico de drogas. Quando há chacinas, quando há mortes, ou quando há tiranias em lugares onde a pessoa não pode falar ou tem que sujeitar a regras de facção. Vamos libertar as comunidades da tirania desses grupos. O que é reduzir danos nesse mercado que, por enquanto e atualmente, leva à tirania nas quebradas e nas favelas e nos territórios? Então, enquanto não dá para falar em regulamentação, o que o Estado pode fazer para reduzir os danos desse comércio ilegal? Reduzir o que há de pior nesse comércio nos bairros das cidades e no cotidiano das cidades, né? Me parece que essa acaba sendo a questão. Mas hoje ainda é a maior parte da movimentação financeira dessas facções, é com certeza o tráfico de drogas, né? Não, você citou o caso das milícias, né, do Rio de Janeiro e do controle territorial da venda de gás. Hoje você tem uma infinidade de receitas, de possibilidades de receitas, a partir do momento que você controla o território. Então, foi um modelo de negócios bem típico do Rio que começou a ser exportado para outros estados, como no Ceará, Bahia. Hoje você vê grupos instalando internet, queimando carros de empresas que colocam internet para vender internet para os moradores. A partir do momento que você controla territorialmente um lugar, você começa a tiranizar esse lugar e a extrair receita desse lugar, dos moradores desse lugar. Então, no caso desse modelo de controle armado do território, do Comando Vermelho e das milícias, é um modelo de negócio que se espalhou para outros lugares e está prejudicando o cotidiano da vida de um monte de gente que mora nesses bairros, né? Então, mas a droga financia, né, muitas dessas atividades.